Olá, meu amigo, minha amiga, vamos continuar aqui o nosso curso de crimes contra a dignidade sexual e vamos entrar agora no capítulo 1, crimes contra a liberdade sexual. A liberdade sexual é algo que a lei reconhece que todas as pessoas podem dispor do seu corpo como bem entenderem. Qualquer pessoa pode manter relações sexuais, deixar de manter relações sexuais com qualquer pessoa da maneira que bem entenderem. Todos têm liberdade sexual. Claro que isso foi um avanço da sociedade, nem sempre foi assim, mas o fato é que hoje isso é amplamente reconhecido. Os crimes contra a liberdade sexual, então, vêm a atingir aqueles delitos, vêm a punir aqueles delitos que, de alguma maneira, retiram essa liberdade do agente para que seja praticada uma relação sexual. Nós começaremos, portanto, naquele primeiro e talvez mais importante crime contra a dignidade sexual, um dos que mais é comum e dos que mais é cobrados aí em prova. Qual é ele? Crime de estupro, artigo 213 do Código Penal. Antes da gente começar, efetivamente, já quero mostrar para vocês. Tá aqui, olha, crime de estupro, artigo 213 do Código Penal, dentro do capítulo 1, crimes contra a liberdade sexual. Veja, por que eu quero trazer isso aqui para vocês antes da gente ver os detalhes do estupro? Porque eu acho importante a gente conhecer a disposição da lei. O que a lei trouxe para a gente com relação ao crime de estupro? Nós estamos no artigo 213 do Código Penal, que vai dizer o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Nós vamos falar aqui, ver cada detalhezinho desse crime, porque ele é muito cobrado. Pena reclusão de 6 a 10 anos. O que eu quero que a gente entenda é que há formas diferentes de estupro, ou melhor, classificações distintas que a doutrina traz pra gente. Com relação ao caput, esse aqui é o caput do artigo 213, nós temos um estupro simples. Estupro na modalidade simples. Beleza? Olha o parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos, a gente vai ter uma qualificadora, reclusão de 8 a 12 anos. A pena é sensivelmente maior do que o estupro simples. Só que aqui dentro do parágrafo 1º nós temos duas hipóteses de estupro qualificado. A gente tem o estupro qualificado pela lesão corporal grave, lembrando que essa lesão corporal grave vai abranger tanto as lesões graves, bem como as gravíssimas, tá bom? Essa palavrinha lesão corporal grave vem em sentido amplo, lesão corporal grave e gravíssima, até porque a lei efetivamente não diferencia pra gente, né? Lá nos artigos 129, parágrafo 1º e 2º do Código Penal tem as hipóteses de lesão corporal grave e gravíssima. De qualquer maneira, se houver uma lesão corporal grave ou gravíssima decorrente da violência de um estupro, o agente responde por essa qualificadora. Vamos falar mais sobre ela. Ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos. Aqui a gente vai ter uma hipótese de estupro qualificado pela idade da vítima. E o parágrafo 2º, se da conduta resulta morte, reclusão de 12 a 30 anos. Aqui será o estupro qualificado pela morte. Então nós temos uma figura de estupro simples e 3 figuras de estupro qualificado, 3 qualificadoras do estupro. O que é importante a gente lembrar? Que todas elas serão crimes hediondos. Não importa se a qualificadora é em razão da morte, não importa se é um estupro simples, qualquer modalidade de estupro será considerado crime hediondo de acordo com o artigo 1º da Lei 8.072. Muito bem, pessoal? Beleza, bota na tela aí, eu quero trazer para vocês essa redação, deixa eu voltar aqui, olha, essa redação que a gente tem hoje do estupro, ela está escrita dessa maneira a partir de 2009, tá bom? Olha o que diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Olha como que era antes da Lei 12.015 de 2009. Professor, por que você está querendo saber coisa que aconteceu há mais de década atrás? Simples.
Porque o que aconteceu antes vai replicar no que nós temos que saber agora e eu vou mostrar isso para vocês. Olha aqui, como que era a redação antiga do estupro, antes da lei 2015? Dizia o seguinte: constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. O estupro, ele só poderia ter como vítima, como sujeito passivo, uma mulher. E quem que poderia ser o sujeito ativo? Só o homem. Só homem podia ser sujeito ativo e só mulher poderia ser sujeito passivo. E o crime só se consumava com a conjunção carnal. Professor, o que é a conjunção carnal? A conjunção carnal é a cópula vagínica. É quando o pênis penetra, se insere na vagina da mulher, ainda que parcialmente. Ainda que seja parcialmente, houve aí um estupro, desde que, obviamente, isso ocorra mediante grave ameaça ou violência. Mas a única conduta que era protegida pelo estupro era a conjunção carnal, a penetração do pênis na vagina da mulher. E, obviamente, só tinha o homem como autor e a mulher como vítima, porque a própria lei dizia: somente a mulher. Constranger uma mulher. E conjunção carnal. Só é possível haver conjunção carnal entre um homem e uma mulher. Então, se eu tenho a vítima mulher, o homem necessariamente será sujeito ativo. Era só isso. O estupro só falava isso. Antes de 2009, antes da lei 2015. Muito bem. Vinha o artigo 214, que era o crime de atentado violento ao pudor, e dizia: constranger alguém, opa, então aqui podia ser homem ou mulher, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E aí tinha a pena também, na verdade essa pena aqui está errada, tá, pessoal? Isso aqui eu acho que veio do slide passado, mas não é essa pena que tinha um atentado violento ao pudor, não. De qualquer maneira, se atente à conduta. A conduta, então, falava do atentado violento ao pudor, que era o constrangimento mediante violência ou grave ameaça em relação a qualquer ato libidinoso distinto da conjunção carnal. Então nós tínhamos o crime de estupro e tínhamos o crime de atentado violento ao pudor. Vamos supor que antes de 2009, um homem constrangesse uma mulher mediante violência ou grave ameaça a praticar com ele sexo oral. Obrigasse, pegasse uma arma lá e falava: é pra você praticar sexo oral em mim, senão eu vou te matar. Constrangeu mediante grave ameaça que ela praticasse um ato libidinoso distinto aí da conjunção carnal. Qual o crime que ele praticou? Praticou o crime de atentado violento ao pudor. Professor, esse crime existe ainda? Não! Acabou! Foi revogado o artigo 214 do Código Penal. Tá aqui, olha, tá para vocês aí. Revogado. Quem que revogou? A Lei 12.015. A Lei 2015 falou: está revogado o artigo 214 do Código Penal. Professor, beleza. Mas agora eu tenho essa conduta aqui do ato libidinoso. Quer dizer, então, que se o artigo 214 foi revogado e alguém constrange uma pessoa a praticar um ato libidinoso diverso da conjunção carnal, não é mais crime? Opa, é crime. Por quê? Porque agora essa conduta está inserida dentro da conduta do estupro, dentro do artigo 213 do Código Penal. Vem aqui comigo, olha aqui a perguntinha que eu tenho para vocês. Houve revogação do atentado violento ao pudor, artigo 214 do Código Penal? Sim. Tranquilo, né? Acabei de mostrar para vocês, a Lei 2015 revogou efetivamente o artigo 214. Outra pergunta: houve abolício criminis da conduta prevista no delito do atentado violento ao pudor, artigo 214? O artigo foi revogado. Tranquilo, isso você já sabe, o artigo foi revogado. Se alguém falar atentado violento ao pudor, já sabe que está errado. Não existe mais esse crime. Não existe mais. Só que a pergunta agora é a seguinte: houve abolício criminis daquela conduta trazida pelo atentado violento ao pudor ou não? Não, pessoal. Não houve abolício criminis. Olha aqui na tela. Não. Tá bom? Aqui a resposta é negativa. Por quê? Porque para que haja o abolício criminis, eu preciso de dois requisitos. O primeiro, tem que haver a revogação formal do tipo penal. Houve a revogação formal do tipo penal? Houve. Até aí, a gente estaria no caminho da abolição crimes. Houve essa revogação. O artigo 214 foi revogado, ok. Só que olha o segundo requisito. Supressão material
da conduta definida como infração penal. Para que haja a abolício criminis, não basta a revogação formal do tipo penal. É necessário que a conduta que aquele tipo penal descrevia deixe de ser considerada como crime, deixe de ser considerada como infração penal. E eu te pergunto, a conduta do atentado violento ao pudor deixou de ser considerada crime? Ou seja, se o agente constrange a vítima mediante violência ou grave ameaça a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal, não é mais crime? Claro que é. Que crime que é? Crime de estupro. É o crime de estupro. Olha aqui na tela. Olha como é que está o crime de estupro hoje. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então tá aqui, olha. Tá aqui. Aquela partezinha do atentado violento ao pudor agora faz parte do crime de estupro, se insere na conduta do estupro. Ou seja, o estupro ele pode ser praticado de várias maneiras. Ele pode ser praticado mediante conjunção carnal, ele pode ser praticado também quando o constrangimento à vítima é para que ela pratique ou permite que se pratique o quê? Ato libidinoso. Então não basta, não deve haver somente a conjunção carnal. Pode ser outro ato libidinoso. Por que outro ato libidinoso? Porque a conjunção carnal é considerada um ato libidinoso. Então eu tenho um gênero, ato libidinoso, e eu tenho as espécies. Dentro das espécies eu tenho a conjunção carnal. Eu tenho, a gente pode falar sexo oral, sexo anal, toques íntimos, toques até mesmo sobre a roupa, podem ser considerados atos libidinosos. E aí eu vou além. Eu pergunto aos senhores, o beijo lascivo, ele pode ser considerado um ato libidinoso? O que é o beijo lascivo, professor? É aquele beijo, né? Nelson Hungria até falava, é aquele beijo de cinema, aquela coisa assim que a língua se entrelaça uma a outra. Isso daí pode ser considerado um ato libidinoso? Pode. Então, se o agente constrange a vítima, para vocês verem como que está hoje essa questão, o cuidado da lei com relação à liberdade sexual. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, mas a partir do momento que você constrange outra pessoa a fazer qualquer coisa relacionada a atos libidinosos, você vai responder pelo estupro. Então, hoje, o beijo lascivo vai ser considerado um ato libidinoso. E aí, claro, Nelson Hungria, todos os doutrinadores, eles descartam outros beijos, né? Sei lá, aquele beijinho, aquele toque na boca, aquele beijo roubado. Isso daí pode até cair uma importunação sexual, mas não vai recair no crime de estupro, pessoal. Até porque tem que ser um constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Beleza? Compreendido isso daí? Professor, qual o nome que se dá a essa situação que você descreveu pra gente? A essa conduta do atentado violento ao pudor, que teve o artigo 214 revogado, mas que a conduta continua sendo tipificada por outro tipo penal? Tá aqui na tela para vocês. Deixa eu botar aqui. Houve abolício criminis? Não. Sabe o que houve? A continuidade típico normativa. O que é a continuidade típico normativa, então? É quando o tipo penal é revogado, mas a conduta descrita naquele tipo penal agora faz parte, está inserida em outro tipo penal. É exatamente o que aconteceu aqui. Quando te perguntarem, me dê um exemplo de continuidade típico normativa, você vai falar atentado violento ao pudor. O atentado violento ao pudor, que foi um artigo revogado, foi um tipo penal revogado, a conduta descrita no atentado violento ao pudor agora se insere dentro de outro tipo penal, artigo 213, é considerado estupro. Fechou, pessoal? Tranquilo? Muito bem, vamos seguir então. Vamos voltar aqui para o nosso crime de estupro, pena aí de 6 a 10 anos, e nós vamos falar sobre algumas características importantes. Vamos estudar aqui esse tipo penal. Primeiro, constranger. O que é constranger? Anota aí, é coagir. É coagir alguém a fazer algo. Como que é essa coação? Quais são os meios de execução? Por meio de violência ou por meio de grave ameaça. A violência, também conhecida como vis absoluta.
é a violência física. Quando você constrange alguém mediante violência, vai ser a vis absoluta. E quando você constrange mediante grave ameaça? A grave ameaça é a vis compulsiva. É esse nome que a doutrina dá e é esse nome que eventualmente pode estar aí na sua prova. Você tem que estar atento. Constrange alguém mediante violência ou grave ameaça. Esses aqui são os meios de execução, então. A quê? A ter conjunção carnal. Como eu já falei para vocês, o que é a conjunção carnal? Vamos agora escrever tudo aqui para que você anote e não perca nenhuma informação. É a cópula vagínica. É a introdução, a penetração do pênis na vagina da mulher, obviamente, né? Portanto, a cópula vagínica, a conjunção carnal, somente pode ocorrer em relações heterossexuais. Em relação heterossexual. Tá bom, pessoal? Não é possível conjunção carnal em relações homossexuais. É possível relações homossexuais ser vítima de estupro? Claro que sim, mas não mediante a conjunção carnal, mediante outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Olha aqui. Vamos lá. Ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Como eu falei para vocês, ato libidinoso vai ser o gênero e a gente tem várias espécies. Uma das espécies do ato libidinoso é a conjunção carnal. Aí eu falei sexo oral, sexo anal, masturbação, toques íntimos, beijo lascivo. Vamos botar aqui um asterisco. Aqui o asterisco. Até o beijo lascivo pode ser considerado um ato libidinoso. Tranquilo? Reclusão de 6 a 10 anos. O que isso quer dizer? Que é um crime de alto potencial ofensivo. Obviamente, não se aplica nenhuma medida despenalizadora lá da Lei 9.099. Muito bem, vimos aqui o tipo penal. Quero trazer agora para vocês classificações desse tipo penal. Primeira delas, trata-se de um crime pluriofensivo. Vou botar na tela. Crime pluriofensivo. Por quê? Porque ele tutela dois bens jurídicos. Ele vai tutelar a liberdade sexual e ele vai tutelar também a liberdade individual quando houver ameaça. Ele vai tutelar a liberdade sexual e ele vai tutelar a integridade física quando há a violência. Então é um crime pluriofensivo, é um crime que atinge dois bens jurídicos. Não atinge somente a liberdade sexual, atinge dois bens jurídicos, liberdade sexual, e aí vai ser a liberdade individual, se for mediante grave ameaça, ou então a integridade física, se for praticado mediante violência. Crime pluriofensivo, portanto, que mais? Trata-se, qual que é o objeto material? Vamos lá, qual que é o objeto material do crime de estupro? Pergunta aos senhores. O objeto material é a pessoa. É a pessoa contra quem se dirige a conduta, tá bom? É a própria pessoa, ela que vai ser o objeto material. Muito bem. Meios de execução, já falei, crime de violência, grave ameaça. Princípio da consunção. Professor, o que é o princípio da consunção? O princípio da consunção é quando o crime fim absorve o crime meio. Ou, se preferir, o crime meio é absorvido pelo crime fim. Qual que é o crime meio aqui? Por meio de qual crime é praticado o estupro? Pela grave ameaça, artigo 147 do Código Penal. Pela violência, que aí pode ser vias de fato, artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, ou então pela violência, lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Pergunta aos senhores, quando o crime é praticado, crime de estupro praticado mediante grave ameaça, o agente vai responder pelo artigo 213 e pelo artigo 147, vai responder pelo estupro e pela ameaça? Não. Por quê? Porque a finalidade era praticar o crime de estupro, a ameaça foi o meio. Foi o meio pelo qual se praticou o crime de estupro. Portanto, a ameaça, bem como a lesão corporal leve e as vias de fato, serão absorvidas pelo crime de estupro. A gente vai falar aí, portanto, do princípio da consunção. O crime fim mais grave absorve os crimes meio, que são crimes menos graves. Beleza, vamos lá. Outro ponto importante. Tentativa. É possível se falar na tentativa no crime de estupro? Claro que é possível. Tentativa é cabível. O agente quer estuprar a vítima, corre atrás dela, começa lá a tentar tirar a roupa dela, de repente chega a polícia e prende ele. Ele não concretizou, ele não consumou o crime de estupro por razões alheias à sua vontade. É plenamente possível a tentativa.
Beleza? É um crime plurissubsistente, tem várias condutas, então é possível você fracionar essas condutas e interromper aí por meio contra as razões, por razões alheias à vontade do agente. Muito bem. O que mais? Essa grave ameaça, pessoal, atenção, tá? Aqui, olha, tem que ser grave. Só que essa grave ameaça, ela pode ser... Vamos para onde é que eu vou botar agora? Deixa eu botar aqui para baixo mesmo, vai? Deixa eu botar aqui. Essa grave ameaça, ela pode ser justa ou injusta. Melhor seria até se eu tivesse dito, pode ser injusta ou justa, porque a grave ameaça, obviamente que a grave ameaça injusta, ela é o meio para praticar o crime de estupro. É aquele caso, eu vou te matar, tô com uma arma apontada na cabeça da vítima, eu te mato se você não praticar sexo comigo. Opa, claro que isso é uma grave ameaça injusta. Mas pega outra situação aqui, olha uma grave ameaça justa. Imagina que Maria matou João. Maria matou João, tá bom? Praticou homicídio de João. Eu, Marcos, tomei conhecimento disso, viro para Maria e falo, Maria, se você não fizer sexo comigo, eu vou denunciar a polícia que você matou João. Olha só, eu pratiquei uma grave ameaça justa. Claro, é justo eu falar para a polícia, é até correto eu falar para a polícia que ela foi a autora do homicídio do João. De qualquer maneira, a partir do momento que eu realizo essa grave ameaça injusta, melhor dizendo, eu pratico a grave ameaça justa, para ter conjunção carnal ou praticar um outro ato libidinoso e constranjo a vítima a tal ato, haverá crime de estupro. Então, muita atenção nesse detalhezinho. Deixa eu mudar de cor aqui para a gente ficar um pouco mais colorido, né? Pode ser justa ou injusta, tá bom? Atenção aqui, olha. Pode ser sim uma ameaça justa. Outro ponto importante, isso aqui vocês já sabem, é um crime de ação penal pública incondicionada. É também um crime bicomum. É um crime bicomum. Como assim, professor? É um crime que pode ser praticado tanto por homens quanto por mulheres. É um crime que pode ter tanto sujeito ativo, homem ou mulher, pode ter sujeito passivo, homem ou mulher. Mudou aquela história. Depois da Lei 12.015, não é somente o crime de estupro, somente tem sujeito passivo, mulher. Hoje, o crime de estupro pode ter como sujeito passivo homem ou mulher. E sujeito ativo? Também pode ser um homem ou uma mulher. Professor, quer dizer que uma mulher pode praticar o estupro de um homem? Claro que pode. Claro que pode. Nenhum problema em relação a isso. Existem casos, inclusive, e mulheres que já foram condenadas em razão dessa prática do crime de estupro contra homem. Uma mulher pode estuprar uma mulher? Pode. Um homem pode estuprar um homem? Pode. Uma mulher pode estuprar uma criança? Pode, mas aí vai recair lá na conduta do 217A, estupro de vulnerável, tá bom? Porque aí lá vai ser uma conduta mais específica. Mas pode. Tá bom, pessoal? Então, não tem mais isso. Crime bicomum. Estamos falando de um crime comum, tanto para sujeito ativo na tela, quanto para um sujeito passivo. Muito bem. É um crime que somente pode ser praticado mediante dolo, isso daí é óbvio, né? Como é que você vai praticar um estupro mediante culpa? Não faz muito sentido. E trata-se de um crime material. Pessoal, vai se acostumando aí com essa bagunça que eu faço, por isso que eu vou falando e vou escrevendo ao mesmo tempo para você ir anotando, porque depois que você pega no final da aula e olha esse quadro aqui, olha esse slide, aí já era, aí você não entende mais nada, tá? Então trata-se também de um crime material. Por quê? Porque ele vai se consumar com a efetiva prática do ato sexual. Na conjunção carnal, com a penetração, ainda que seja parcial. E o ato libidinoso, com a prática de qualquer ato libidinoso, tá bom? Importante, já foi perguntado em prova. Não requer a ejaculação masculina, tá bom? O crime de estupro, a partir do momento, vamos falar aqui da conjunção carnal, a partir do momento que o homem insere, ainda que parcialmente, seu pênis na vagina feminina, o crime já estará consumado. Não requer que haja a ejaculação ou a penetração, a introdução completa do pênis na vagina. Beleza? Muito bem. Mais um ponto aqui importante. Legítima defesa. É um crime que vai atentar contra a dignidade sexual da vítima. A vítima que é atacada, tá bom? Que sofre a violência ou mesmo a grave ameaça para que pratique uma conjunção carnal ou então um ato libidinoso, ela pode se defender. A legítima defesa, ela estará abarcada pela legítima defesa. A pergunta que já foi feita em prova é a seguinte: a mulher ou o homem, a vítima, o sujeito passivo do crime de estupro, pode matar o seu agressor
em legítima defesa? Pode. Claro que pode. Tá bom? O crime de estupro é um dos crimes mais graves, tanto que a sua pena é equiparada ao homicídio. É equiparada ao homicídio. É um dos bens, a liberdade sexual é um dos bens jurídicos mais protegidos pelo direito penal. Então, a partir do momento que alguém ataca a sua liberdade sexual, no caso do estupro aqui, que tem essa grave ameaça, que tem a violência, você pode se defender, inclusive, tirando a vida do agressor. Tá bom? Muito bem. Com isso, vamos fazer o seguinte, vem comigo aqui. Vamos fazer uma pausa. Na próxima aula a gente vai trazer mais alguns pontos importantíssimos relacionados ao crime de estupro. Até lá.